Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, do canal Logos Apologética, e hoje, nós vamos aqui comentar sobre um vídeo, que os leitores aí pediram para mim no canal do Logos, pediram para responder esse vídeo aqui, do Rodrigo, do canal Spook House, no canal aqui, um vídeo aqui, deles aqui. Então, desde já, pessoal, já peço que vocês já curtam o vídeo, compartilhem, comentem, compartilhem para que mais pessoas aí sejam bem informadas, certo? Peço que vocês deem apoio aí pro canal, pro meu canal, para que cresça, comentem aí, certo? Para que todos aí sejam bem informados, ok, pessoal? Então aqui eu vou comentar de novo aqui, no artigo aqui, a gente vai dar uma repassada aqui rapidinha, no artigo do blog do Logos, onde que eu já respondi isso, e ao mesmo tempo nós vamos comentar aqui, certo? Então, pessoal, o vídeo é esse aqui, o vídeo chama-se As Mentiras da Bíblia, do canal Portos do Flow. Esse aqui é o Rodrigo, eu gosto do canal dele, eu gosto muito do canal dele, mas aí um leitor me pediu para responder esse vídeo aqui. Realmente, pessoal, eu quero dar aqui algumas respostas a esse vídeo. Eu achei que algumas informações foram incorretas dele, de outras pessoas nesse sentido. Eu achei assim o vídeo meio simplista, e passa algumas informações que eu acho que precisam ser corrigidas aqui, certo, pessoal? Então aqui nós estamos aqui no artigo, no canal no blog do Logos, certo? Aqui no artigo nós vamos dar uma repassada. Então aqui eu já explico sobre isso, e aqui eu dou os minutos em que eu estou respondendo certa ligação dele. Já aos 12 segundos, ele alega que antes do homem conhecer as explicações naturais, pensava-se que tudo era sobrenatural, como raios, tempestades, etc. Acho que essa é uma explicação simplista, válida, mas simplista, e que aponta para um lugar comum do que ateus e céticos alegam que surgiu o teísmo. Não é tão simples assim, então nós vemos aí que às vezes essa explicação, eu acho assim, a pessoa pega às vezes um gancho para tentar fazer uma caricatura da Bíblia. Não é por aí, pessoal, certo? Você já pega assim, eu respeito, gosto muito do Rodrigo, do canal dele, tem muita coisa interessante, mas nesse aqui eu quero dar algumas respostas. Eu acho que não foi muito bem correto isso, tá? Porque dá a impressão que a Bíblia nasceu do medo, de um simplismo, de um medo do sobrenatural, que antes o pessoal via, era uma explicação sobrenatural, depois foi uma explicação natural, que foram os raios, Pessoal, não é bem por aí, Realmente é verdade que os homens primitivos tinham, e ainda têm conceitos que são explicados pela natureza. Mas isso não significa que o teísmo veio da não explicação de fenômenos naturais. O Deus da Bíblia é o Deus sobre toda a terra, judeus e gentios, cristãos e pagãos, muçulmanos, hindus, budistas e ateus. Ele criou o mundo e tudo que há nele, e toda a história do homem remonta a esse evento singular. Os cristãos afirmam isso como uma verdade absoluta, embora nem todos concordem. Os evolucionistas e ateus há muito lutam para resolver o problema da origem da religião, especificamente do monoteísmo, a crença de que Deus é um. De acordo com a Enciclopédia Cristã Mundial de David Barrett, aproximadamente 85% da população mundial acredita em algum tipo de Deus. Dos 15% restantes, que são ateus e agnósticos, 14% residem em países comunistas. Lembrando, pessoal, que o comunismo, esses regimes totalitários aí, socialistas e tal, são totalmente anticristãos, são totalmente, é verdade, nem todo comunista, nem todo ateu é comunista, mas todo comunista é ateu porque já parte da prerrogativa que adora o Estado, então tira Deus para adorar o Estado, E 53% da população mundial é monoteísta, alegando derivar sua fé de Abraão, cristãos, judeus e muçulmanos, Essa crença onipresente exige uma explicação, mas os evolucionistas não conseguem explicar a origem desse fenômeno generalizado. Desde que existiu religião, existiram aqueles que tentam explicar sua origem de maneira natural. O surgimento da religião monoteísta geralmente tem sido descrito como uma evolução, um desdobramento de alguma crença religiosa mais primitiva paralela à evolução do homem. Vocês estão entendendo aqui, pessoal? Certo? Olha só, esta teoria foi discutida mais profundamente nos anos imediatamente após Darwin publicar a sua Origem das Espécies e a Descendência do Homem, mas tem sido uma fonte de controvérsia desde pelo menos o segundo século. O filósofo romano Celso, que era radicalmente anticristão,
começou a provar que o monoteísmo dos judeus começou como um politeísmo pagão, né? Como esses ateístas de internet, né? Olha só, aqueles pastores que seguiram Moisés como seu líder tiveram suas mentes iludidas por enganos vulgares e assim supuseram que havia um Deus. Em vez desses vídeos de conversa de boteco, vamos ver o que verdadeiros estudiosos dizem. Que esses vídeos, pessoal, de internet são simplistas, né? Olha aí, ó, Sir Flinders Petrie, né, apelidado de o pai da egiptologia moderna, ele escreveu o seguinte, olha só isso aqui, pessoal, ó. Se a concepção de um Deus fosse apenas uma evolução de tal adoração ao Espírito, deveríamos encontrar a adoração de muitos deuses precedendo a adoração de um Deus. O que realmente encontramos é o contrário disso. O monoteísmo é o primeiro estágio rastreável na teologia, certo? Stephen Longton, também de Oxford, concluiu: posso deixar de ter convicção ao concluir que ambas as religiões, suméria e semítica, que ele considerava as mais antigas civilizações históricas, o monoteísmo precedeu o politeísmo. As evidências e os motivos dessa conclusão, tão contrários aos pontos de vista aceitos e atuais, foram apresentados com cuidado e com percepção de críticas adversas. É, creio eu, a conclusão do conhecimento e não de um preconceito audacioso. Olha só, mostre isso aqui para esse seu amiguinho aí, né? Esse seu amigo que diz que o monoteísmo veio do politeísmo, essas coisas. Mostra isso aí para ele, ó. Aos 2 minutos e 45, ele tenta falar da Bíblia King James. Por isso, pessoal, que eu estou mostrando o artigo aqui para vocês lerem os artigos, pessoal. Não adianta só ler o título, tá? Como alguns preguiçosos mentais aí, só leem o título do artigo e esquece de ler o artigo. E aí, como você vai saber da informação se você não ler, né? Ela não foi compilada em 1610, né? Como o Rodrigo fala ali, sim em 1611. E o Rodrigo comete algumas falhas de data aqui. Ele alega que na Bíblia diz que foram os deuses que colocaram os seres humanos na Terra. Essa explicação simplista do termo Elohim pode levar a vários desentendimentos, tá, pessoal? Ó, gente, cabendo uma nota aqui, eu gosto, a Bíblia King James é famosíssima, porque inclusive influenciou totalmente a língua inglesa. Ela foi realmente ordenada a ser compilada pelo rei Tiago, né, o rei Tiago, rei James I, filho da rainha Elizabeth, e mandou ali cerca de 54 sábios, né, compilarem ali, mas em cima de um texto. Pessoal, essa questão não é tão simples como parece um vídeo só explicar, mas é muito importante. Basta salientar que é uma Bíblia respeitável, só que de uns manuscritos mais recentes, né, e a gente fala sobre isso aqui, tá? Vamos falar sobre esse termo aqui do Elohim, que alguns pensam que está dizendo, e os deuses criaram. Gênesis não diz que os deuses criaram, mas Deus criou. Por quê? Olha só isso aqui, pessoal, ó. Presta bem atenção, aqui vai entrar um conceito interessante. Ó. Você provavelmente já ouviu de algum teólogo ou outro que a palavra hebraica para Deus é Elohim, e que essa palavra é um substantivo no plural. No entanto, olha só, Senhor, o verbo que o acompanha está no singular. Está entendendo? Então não diz que os deuses criaram, os deuses colocaram. Diz Deus criou. Então quem afirma isso, pessoal? Para você conhecer mais um pouco de hebraico, né? Ó, está no singular. Isso já é uma sugestão da Trindade. Pluralidade na singularidade. Olha só, não uma tríade, pessoal. Não é uma tríade como esses simplistas, simplórios que falam na internet e falam que a Trindade veio da Trindade lá de Horus, Osíris e Ísis, né? Ou da Trindade hindu. Nada a ver, pessoal. Isso é uma tríade. Não é isso. É uma caricatura que diz a Trindade não é isso, certo? As primeiras 3 palavras na Bíblia, né, que é Bereshit, Bara, Elohim, refere-se à história, né? Ó, houve um começo, Bereshit, que é o nome do livro, né, Gênesis, né, em grego, né? Então a criação, Bara, ele criou, e então ao Criador, Elohim, certo? Deus, portanto, é um Criador e opera na história real, não em algum reino abstrato da imaginação do homem. O cristianismo é, acima de tudo, uma fé histórica. Lembre-se, pessoal, que lá, né, nos escritos sumérios e outros, Gilgamesh, eram interpretações, né, pessoal, eram lendas nesse sentido. Por quê? Qual a diferença deles com a Bíblia? Que a Bíblia é um livro extremamente histórico, baseado na história, enquanto que esses livros são extremamente lendários, personagens da interpretação do homem ali. E nós vemos aqui que Deus inspirou, né, o Espírito Santo inspirou Moisés, e que corretamente, né, o escritor aqui teve essa visão aqui e essa narração, essa visão correta, certo? Olha só.
O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus, plural, né, criou singular os céus e a terra. Gênesis 1. Então, Moisés, o autor de Gênesis, sob a direção do Espírito Santo, escolheu usar o termo hebraico plural Elohim para Deus, em vez do singular El, ou da forma poética singular Eloá. Mas ele usa a forma singular do verbo criar. Entenderam, pessoal? Por que então, olha que interessante a trindade implícita, porque Elohim é um termo plural, mas ao mesmo tempo está usando o verbo singular criar, né? Não está dizendo que o Elohim criaram, né? Mas sim Elohim criou. Olha só, além de Elohim, né, Moisés também usou outras formas plurais com referência a Deus no Gênesis, né? Em Gênesis 1:26 ele diz, né, então Deus disse: façamos plural o homem a nossa plural imagem. Aqui Moisés usa o verbo no singular, né, disse, mas cita Deus como usando o verbo no plural e um pronome no plural como referência a si mesmo. Veja também Gênesis 11:7, onde Deus diz: vamos descer e confundir a língua deles, a linguagem deles, né? Mas quando chegamos ao segundo capítulo de Gênesis, logo encontramos outro nome para o qual as letras hebraicas são YHWH. Esse conjunto de letras ficou conhecido como tetragrama. Os judeus do final do período antes de Cristo não pronunciavam essa palavra, então eles substituíram a palavra Adonai, né? Que significa mestre ou senhor, como disseram de maneira religiosa. Para ajudar os leitores judeus, eles colocaram as vogais de Adonai contra as 4 consoantes, né, I, H, Y, H, W, H, para que o leitor encontrasse algo como Yahová, né, Yahová, né, que nas línguas europeias se tornou Jeová, com J pronunciado primeiro com Y e V como um W, né, ou Jeová, né, Jeová. Esse nome, né, está de alguma forma conectado à origem, assim como a criptos linguística, com o nome pelo qual Deus revelou a Abraão em Gênesis 15:7. Então, pessoal, vocês leiam bem, tem muita informação interessante aqui, ó, que eu exemplifico muito mais, né, sobre o termo por causa disso, né. O nome YHWH era um nome mais íntimo do que Elohim, né. Elohim pode se referir a outros deuses, até mesmo figuras históricas e anjos, é o termo geral para Deus, né. Aos 3 minutos, a explicação que ele dá da Bíblia aqui em Gênesis é simplista e equivocada, né? Explicar isso aqui seria extenso, portanto, sugiro lerem os artigos aqui, né? Sobre a Inquisição, pessoal, pelo amor de Deus, é tanto lugar comum e mito sobre isso, né? Que sugiro ler esse artigo aqui. Esse artigo tem um FAQ aqui, perguntas e respostas sobre a Inquisição, com historiadores sérios, né, falando sobre isso, e não vídeos simplistas de internet, né? Porque esse pessoal que pensa que a Inquisição era só um monte de gente louca, querendo queimar todo mundo que não fosse católico, é uma simplicidade, um simplismo tremendo, né? Nada a ver. Aos 3 minutos e 40, creio que fala um maior absurdo, né? Ele alega: sabe quem começou a escrita da Bíblia? Depois de um segundo de cara com espanto dos simplórios, ele alega: Ptolomeu III. Puxa, ele alega que compilou, sendo que na cabeça do sujeito espaço foi o primeiro a escrever. Errado. Não foi Ptolomeu, e sim Ptolomeu II Filadelfo. Olha só aqui, ó, que mandou compilar a primeira tradução da Bíblia ao grego chamada Septuaginta. Isso foi no século III a.C., né? Mas os escritos originais da Bíblia já estavam disponíveis há séculos. Os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, tá? E não foram 40 escribas e sim 72 sábios, né? Seu desconhecimento sobre a formação da Bíblia dá para ver aqui, né, pessoal? Desse pessoal que fala esse tipo de coisa, né? Depois, aos 4 minutos e 40, tenta falar que o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom. Essa alegação não é nova e demonstra um simplismo total, ainda mais falando num programa simples como esse, né? É uma afirmação comum de que Deus do Antigo Testamento parece muito severo, brutal e até mau, né? Você já ouviu essas coisas aqui, ó. Ai, como Deus poderia matar todas essas pessoas inocentes, até crianças no dilúvio? Porque Deus enviaria Josué aos israelitas a Canaã para exterminar os cananeus inocentes que viveram na terra? Você vivia na terra, né? Você realmente acredita que Deus amoroso enviaria as pessoas para o inferno eterno? Tá? Olha só, essa visão de Deus é comumente mencionada na mídia secular, em livros ateus e assim por diante. Há uma afirmação comum de que o Deus do Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, parece muito severo, brutal e até mau. Uma resposta inicial para essa afirmação pode ser simplesmente: como pode o ateu ou não cristão dizer que Deus é severo, brutal e mau quando negam a Bíblia, o próprio livro que define severo, brutal e mau? Entenderam? Olha só a contradição. Além disso, em visões de mundo ateístas, materialistas e evolucionárias, tais coisas não são nem certas nem erradas, porque não há Deus em sua visão
para estabelecer o que é certo ou errado. Ora, como eles vão estabelecer, né? As mesmas pessoas que professam crer em uma visão naturalista em que animais estupram, matam e comem seus próprios semelhantes, são aquelas que atacam o Deus amoroso da Bíblia e tentam chamá-lo de mal. Mas um exame mais atento de tais afirmações contra o Deus da Bíblia mostra que essas afirmações não têm mérito. Afirmar que Deus é mau e severo é um ataque ao caráter de Deus, e todo cristão deve estar preparado para ter uma resposta para tais ataques. A intenção de muitos daqueles que fazem tais afirmações é fazer um Deus bom parecer mal, a fim de justificar sua rejeição a Ele, a sua palavra ou mesmo a sua existência. Né? Mas se Deus realmente não existe e a Bíblia não é sua palavra, então aqueles que atacam Deus e sua palavra chamando de severo e mal nem deveriam se importar em atacá-lo. Ao atacá-lo, eles mostram que sabem que ele existe e estão simplesmente suprimindo esse conhecimento. Eles estão tentando justificar sua rebelião contra Deus. Poucos com quem conversei percebem que quando atacam o caráter de Deus em um esforço para argumentar contra a sua existência, estão refutando sua própria posição. Então vocês podem ver aqui no artigo outros exemplos, né? Olha só que interessante. Isso é realmente o que está acontecendo na cultura de hoje. A humanidade peca e é apanhada, né? As pessoas são consideradas culpadas por um Deus santo. Deus intervém e oferece um meio de salvação de punição do crime, que é a morte eterna, até mesmo ao ponto de morrer de seu lugar para que possam ter vida eterna. Mesmo assim, os pecadores ainda dizem não a Deus e depois culpam-no pela situação em que se encontram. Simplesmente não faz sentido. A distinção que ele faz do Deus do Antigo Testamento e Jesus é simplória. Jesus se identificou com Deus e jamais contradisse algo do Antigo Testamento. Vejam esse vídeo onde explica, né? Sugiro que vocês vejam esse vídeo aqui, ó. O que ele alega sobre os 400 anos é de estarrecer. Porque né, tem aquela questão das escrituras reconhecidas ali na Bíblia evangélica, né, termina em Malaquias, e dizem que há um hiato ali de 400 anos até começar o Novo Testamento. Pessoal, isso é um mito, né, isso não é totalmente correto. Por quê? Será que não percebe que foram nesses anos, né, entre o ano 250, que também foram os escritos chamados deuterocanônicos? Eu gosto desses livros, eu respeito esses livros. Bom, no caso tem pessoas, tem protestantes que não aceitam como inspirados, tá? Mas respeitam esses livros e entendem o valor deles, certo? Então assim, não é bem por aí que ficou aquele, é como se Deus fosse dando um degradê ali, fosse passando de mal para bom, né, nesses 400 anos. Pessoal, isso aí é absurdo, nada a ver. Leiam esses livros aqui, principalmente sabedoria eclesiástica, vocês vão entender, né? Nada essa questão de que Deus era mau e no Antigo Testamento o Novo é bom, né? Por aí. Né? O Espírito Santo nunca abandonou as Escrituras ou o mundo, o homem que abandona Deus. A partir dos 5 minutos vira uma salada indigesta que nem vale a pena comentar, né? O pessoal lá. Porque eles começam a falar o que é verdade, né? É uma pergunta muito simples. Claro, responder não é tão simples. Podemos oferecer definições como verdade é aquilo que está em conformidade com a realidade, fato ou realidade. Mas essa definição básica não está completa porque sua definição está aberta à interpretação e uma ampla gama de variedades, uma ampla variedade de aplicações. O que é a realidade? O que é fato? O que é a realidade, né? Como a percepção afeta a verdade? Poderíamos oferecer respostas para cada uma dessas perguntas, mas poderíamos novamente fazer perguntas semelhantes às respostas. Lembro-me do paradoxo de jogar uma bola contra a parede. Deve chegar na metade do caminho, depois na metade da distância restante, depois na metade dessa distância e assim por diante. Mas o número infinito de metades nesse cenário nunca constitui um todo. Portanto, pareceria que a bola nunca alcançaria a parede se aplicássemos as verdades conceituais das metades. O cenário da bola contra a parede simplesmente ilustra que definir e redefinir as coisas à medida que tentamos nos aproximar de um gol, na verdade nos impede de chegar a esse gol. Isso é o que a filosofia às vezes faz quando busca examinar a verdade. Às vezes turba tantos problemas que nada pode ser conhecido com certeza, né? Então vocês podem ver aqui mais detalhes, tá? O que ele alega sobre o Vaticano aos 6 minutos e 18 é uma bobagem gratuita e infantil, eu acho, né? Porque, veja, isso é um mito muito comum, né? O pessoal fala, o Vaticano, conspiração. Eu acho interessante esse pessoal aí, né? Esses ateístas que dizem que tiram sarro dos terraplanistas, né? Eu não concordo com o terraplano, né? E falam que é teoria de conspiração. Eles mesmos divulgam, né? Eles mesmos inventam essas teorias de conspiração, que o Vaticano, a igreja oculta, né? A igreja ocultou evangelhos, né? Para aparecer uma coisa, às vezes até para vender livros, essas coisas, né? Nada disso, pessoal. Ó, não existe nada esquecido, deixado na Bíblia, né? Esse pessoal não sabe nada sobre a formação da Bíblia, né? Depois os conspiracionistas são quem acredita em terra plana e as bobagens, né?
Apesar da Bíblia não ser um manual científico, não vai nada contra a ciência, né? Eu peço para que vocês vejam esse artigo aqui, ó, né? Depois, aos 6 minutos e 40, alegra outra coisa sobre interpretação bíblica, né? Então eu sugiro, pessoal, aqui, né, eu recomendo fortemente para vocês o curso Interpretação Bíblica do Gênesis ao Apocalipse, para quem quiser se informar melhor, tá? Todos os links estão aqui na descrição, pessoal, desses cursos que vão dar formação total para vocês estudarem, aprenderem melhor, tá? E não caírem nesses, né, nesses logros aí que falam por aí contra a Bíblia. Vão ter formação séria, tá, pessoal? Sólida, tá? O resumo deste vídeo é uma conversa de boteco no final ali, porque um cara com pé na mesa falando, não dá, né, pessoal? Não dá, né? Lembrando aqui que eu gosto do canal do Rodrigo, gosto muito dele e tal, mas nesse ponto eu queria dar uma resposta aqui, certo, pessoal? E se quiserem saber mais ou estudar seriamente, recomendo o Combo Acadêmico da Universidade da Bíblia, que já formou milhares de alunos. Nele encontrará uma formação sólida em teologia e outras disciplinas, né? E aqui você pode ver dúvidas e respostas sobre os cursos. Certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram, curtam o vídeo aí, tá certo? É isso aí, um abraço e até mais.